A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante, importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: haverá uma segunda chance para as pessoas que não participarem do arrebatamento? Ou melhor dizendo, haverá uma segunda chance de salvação para aqueles que estiverem no período tribulacional? Iremos aqui pormenorizar, lançar luz acerca desta temática, né? E para começar, é lógico, é claro que haverá sim, né, salvos durante o período tribulacional. Muitas pessoas irão aceitar Jesus Cristo no período tribulacional. E a Bíblia vai dizer que Deus levantará, né, 144 mil para estar pregando, né, no período tribulacional. Esses 144 mil serão selados, né, para o serviço a Deus, né, e esse serviço inclui, logicamente, a pregação, a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se formos em Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 2, 3 e 4, iremos ter uma noção aí sobre os 144 mil. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, a Bíblia vai dizer que se converterá 144 mil na primeira metade, né, do período tribulacional, para o serviço a Deus. A Bíblia vai dizer que eles servirão a Deus, e eles serão aí assinalados para o serviço, para servir a Deus. E, logicamente, né, quando nós interpretamos que eles pregarão durante o período tribulacional, né, é só fazermos uma exegese sem preconceito com o pré-tribulacionismo, né, com o dispensacionalismo, que chegaremos a essa conclusão. Então, os 144 mil serão assinalados para pregarem, para servir a Deus, né, durante o período tribulacional. Eles reconhecerão, né, o Senhor Jesus Cristo como legítimo e único Salvador, como Messias. Eles reconhecerão. Lembrando que esses 144 mil são judeus, né, que se converterão na primeira metade do período tribulacional. Veja o versículo de número 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O que um servo faz? Servir. Então, nós que somos servos, né, servimos pregando, servimos evangelizando, e entre outras coisas está incluído, né, neste quadro do serviço a Deus. Então, esses 144 mil israelitas, judeus, se converterão na primeira metade, né, e a Bíblia vai dizer que eles são servos de Deus, e logicamente eles pregarão aí na primeira metade do período tribulacional, né? Muitos serão mortos, né? A Bíblia diz que no período tribulacional o anticristo perseguirá muitos irão morrer, né, por não quiserem estar sob o controle anticristão, né, que o anticristo estará aí liderando. Outra questão bastante importante, mostrando que haverá aí salvação. Lembrando que os 144 mil se converterão na primeira metade do período tribulacional. Isso já mostra que sim, haverá salvação no período tribulacional. Agora, se formos em Apocalipse capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer que Deus levantará 2 testemunhas
para pregarem o evangelho no período tribulacional. Veja, e darei poder às minhas duas testemunhas. Isso é em Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aí a Bíblia vai dizer que elas têm poder para fechar o céu, né, para que não chova, para transformar as águas em sangue, né? Então a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus levantará também as duas testemunhas para estarem pregando, né, durante o período tribulacional. Outra prova que temos, bastante importante e relevante, é que Deus enviará 3 anjos para pregar, né, no período tribulacional. 3 anjos serão enviados por Deus para pregarem aí no período tribulacional. E onde é que está escrito isso? Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Veja, 3 anjos pregando no período tribulacional. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Primeiro anjo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Versículo de número 9. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também um tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aí veja o que diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adorarem a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então veja que 3 anjos, né, proclamando aí o evangelho no período tribulacional. Então Deus levantará 144 mil, eles estarão pregando na primeira metade do período tribulacional. As duas testemunhas também estarão pregando, né, no período tribulacional. Aí a Bíblia também vai dizer em Apocalipse capítulo de número 7, outra prova incontestável que haverá sim salvação, uma segunda chance para as pessoas, né? Agora, quando eu falo uma segunda chance, eu não quero que você diga: eu vou viver de qualquer maneira porque tem uma segunda chance, porque está escrito na Bíblia. Será muito mais difícil, né, aceitar a Jesus, servir a Jesus no período tribulacional, né? Haverá uma tríade satânica, né, formada por Satanás, o anticristo e o falso profeta, e todos aqueles que vão seguir aí essa tríade. As pessoas que se opor a esse sistema, né, que vai contra os princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, serão perseguidas e muitas serão mortas. Então veja, a Bíblia Sagrada vai dizer que devemos estar atento para o arrebatamento da igreja. Então muitas pessoas ficam, quando chega, né, na literatura apocalíptica, profética, quando estuda a escatologia bíblica, a escatologia bíblica, ela não traz temor, né? Ela nos ajuda a ser mais vigilantes na presença de Deus. Então haverá uma segunda chance para aqueles que não participarem do arrebatamento da igreja? Sim, agora será mais difícil, né? Então,
que possamos esperar o Senhor Jesus Cristo agora, porque sabemos que a sua segunda vinda, né, porque em sua primeira vinda ele veio para morrer, em sua segunda vinda, em sua primeira fase, que é o arrebatamento, né, que possamos estar preparados para o arrebatamento que será iminente, pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora. Então, os 144 mil, as duas testemunhas, os 3 anjos, provando que haverá aí salvação no período tribulacional. Agora, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, também é uma prova incontestável que haverá salvação, né, no período tribulacional. Vejam o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Mas acima temos a epígrafe que diz assim: a visão dos mártires na glória. Veja o versículo de número 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, esses que vieram, né, de grande tribulação, lógico que aqui está em português, estes que vieram, mas no original, no grego, se pronuncia roi, homenoi, ectos, tripsios, teos, megaleis. Esses são os que estão vindo, ou seja, de conformidade, eles vão morrendo, vão sendo martirizados em perseguição, a sua parte imaterial, espírito e alma, estão indo para Deus, né? E a sua parte material vai esperar aí a ressurreição, né? Quando acontecerá? Antes do milênio, quando Cristo se manifestar em poder e grande glória e pisar sobre o Monte das Oliveiras, esses mártires do período tribulacional ressuscitarão. Então, esses que aqui nessa tradução está dizendo os que vieram, mas no grego está dizendo, a expressão é os que estão vindo, né? É uma referência clara a os mártires do período tribulacional que estão sendo mortos porque aceitaram a Jesus e se oporam, né? Não quiseram seguir o anticristo, a tríade satânica. Então, haverá sim salvação durante o período tribulacional. Mostrei aqui provas incontestáveis, né? E este foi mais um vídeo que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.